Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão, apesar de a voz quase não parecer, porque quase não tá saindo. E tem aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Uai, cadê? Não, hoje não tem Gustavo. Como avisamos no episódio passado, Gustavo está de mudança. Não queremos fazer promessas, mas quem sabe semana que vem Gustavo já está com a gente aí. Ele está com a cabeça em outro lugar. Não só a cabeça, tá com o corpo em outro lugar agora também. É uma outra questão. Mas tenho aqui comigo, como sempre, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas no Meia Pantufa? Hoje a gente vai tirar um tempo pra falar de um dos mais novos trintões de 2024. O filme Um Sonho de Liberdade, de Frank Darabont, já foi um assunto no episódio aqui do podcast sobre adaptações de Stephen King pras telonas, mas a gente resolveu aproveitar esse aniversário para discutir por que esse filme é tão querido pela internet, sendo por muitos anos o filme mais bem avaliado em IMDb. 30 anos depois, como Um Sonho de Liberdade se encaixa no imaginário coletivo? Será que o tema do filme ainda consegue ser relevante no contexto atual? E afinal de contas, faz sentido um número tão grande de usuários de um site de cinema considerar esse filme como uma obra-prima? Só que antes da gente entrar no episódio, temos que passar uns recadinhos de sempre. Para você que ainda não está seguindo o Meia Pantufa na plataforma em que você ouve seus podcasts, segue aí e avalia o podcast com uma boa nota. Essas coisinhas levam só alguns segundos e ajudam muito a distribuição do nosso conteúdo para o público novo. Mas chega de enrolação, bora começar, porque hoje a gente vai falar de Um Sonho de Liberdade, 30 anos, o trintão filme do Stephen King, no Meia Opinião. Meia Opinião. Em Um Sonho de Liberdade, a gente conhece o Andy e o Red. O Andy é interpretado pelo Tim Robbins, que curiosamente, assim, parece que fez todos os filmes da face da Terra nos anos 90 e depois desapareceu, né? E o Morgan Freeman, que é o Red. Eles são dois homens que se conhecem, se encontram na cadeia e formam uma amizade improvável na cadeia, e a gente acompanha a história deles ao longo de vários anos, né? Os encontros e desencontros deles, as contações de histórias entre um e outro, eles vão sabendo um pouco mais sobre a vida um do outro, e a gente acompanha por que essas pessoas estavam na cadeia, o que elas fizeram e como é o processo delas de tentativa de saída, entre outros coadjuvantes, outros personagens secundários ali. Esse filme é dirigido pelo Frank Darabont, que na verdade é basicamente conhecido por dirigir adaptações do Stephen King. Só as coisas que ele fez que fizeram sucesso, elas são adaptações de Stephen King. É A Espera de um Milagre, É O Sonho de Liberdade, É O Nevoeiro. Então temos aqui uma relação muito próxima entre os dois, em termos das obras que ficaram altamente reconhecidas do diretor. Não tem, assim, uma carreira muito além desses filmes, né, que tem caráter muito parecido. A gente vai acabar entrando nesse aspecto também quando a gente for falar mais a fundo do filme, mas a gente acompanha a história desses dois caras que estão buscando a liberdade das formas que eles conseguem imaginar ali dentro. Bom, o roteiro também é assinado pelo Frank Darabont, baseado num livro de Stephen King. Tem uma anedota aqui que eu já contei várias vezes. Gente, me desculpem se vocês são ouvintes assíduos do Meia Pantufa, mas eu tenho que contar de novo. Tem muitos anos já que você contou. O Stephen King é um escritor de horror e ele encontrou uma senhora no supermercado uma vez que deu uma bronca nele por causa disso, porque ela falou pra ele que ele era um bom escritor, mas que ele escrevia histórias muito sinistras, muito sombrias, e que ele tinha que escrever histórias um pouco mais positivas e emocionantes e estimulantes, como aquele cara que escreveu Um Sonho de Liberdade. E aí Stephen King fala pra mulher, que ela fala, não, mas eu escrevi Um Sonho de Liberdade também. Aí a senhora olha pra ele e fala assim, não escreveu não, e vai embora. Essa é a primeira usuária de kawaii político que existe na face da Terra. É confrontada com a verdade, e aí ela simplesmente fala, não é verdade não, e vai embora. Deve ter xingado ele ainda na internet depois disso. Mas enfim, por que a gente escolheu esse tópico hoje? Pra quem acompanha o Meia Pantufa sabe que a gente faz as chamadas efemérides, né? A gente gosta de acompanhar filmes nos seus aniversários fechados, né? Quando eles fazem 30, 40, 50 anos. E esse filme tá fazendo 30 anos agora, Um Sonho de Liberdade.
verdade. E esse filme sempre me intrigou muito. Eu acho que a gente vai discutir ele em mais detalhe aqui, mas essa questão do IMDb é uma coisa que eu já queria puxar com o Lucas, porque é uma coisa que sempre me intrigou demais, porque esse filme é o filme mais bem avaliado da história do IMDb há anos e com baixíssima concorrência. E para começo de conversa, tanto pros detratores do filme quanto pros fãs, eu não tô querendo dizer que o filme é ruim ou bom por causa disso, mas é uma coisa que sempre me intrigou porque não é o melhor filme da história da humanidade, né? Eu acho que isso não é nem cabível de discussão. Mas eu queria saber do Lucas, antes de a gente falar um pouco mais sobre a história do filme, ou talvez intercalando os temas, por que você acha, Lucas, que esse filme ele é tão querido pelos usuários do IMDb? Você acha que é uma questão de perfil, de quem vota lá, de quem vai atrás dessa avaliação? Você acha que é porque ele é palatável? Qual é a sua impressão com o filme e por que ele é tão bem quisto por tanta gente, assim? Cara, essa é uma questão que sempre me intrigou também, assim, eu sempre entrei, a gente começa a entrar na cinefilia, né, gostar muito de cinema, a gente vai no IMDb, pega os mais bem avaliados, vou pegar, vou assistir tudo. Cara, esse filme sempre teve lá no topo, mas eu demorei muito pra ver ele. Ele foi um dos que eu fui deixando, assim, mas isso sempre fiquei com essa pulga atrás da orelha também, porque, cara, depois que eu vi o filme, ele é o tipo de filme que, pelo menos eu, não consigo achar nenhuma barriga, nenhum grande defeito nele, assim. Pra mim ele é um filme bem redondinho, ele tem o roteiro, a história, tudo muito amarradinho. Ele tem até umas sacadas, assim, muito boas de coisas que vão acontecendo com os personagens ao longo da história que você vai linkando e vai entendendo de acordo com, por exemplo, você tem personagens coadjuvantes ali que eles falam um pouquinho do passado, eles estão na prisão, né, eles falam um pouquinho, alguma coisinha do passado deles, ou então é um personagem um pouco mais misterioso. Lá na frente, esse personagem sai da prisão e faz alguma coisa que remete àquilo, aquele diálogo que tava lá atrás. Então, assim, o filme tem muitas essas sacadas, assim, que vai linkando a história de todos os personagens, e é uma das coisas que eu gosto muito nele. Mas ele é um filme que eu não consigo achar muita coisa pra criticar nele. É um filme que eu gosto muito, assim. Eu acho ele bem redondinho. Mas é aquela coisa, ele também não é um dos melhores filmes de todos os tempos, assim, sabe? Você assiste e fala, cara, é um ótimo filme. Ele é todo bem feito, ele é bem dirigido, ele é bem atuado, mas é aquela coisa, não é das melhores atuações que você já viu. Quando você vai falar dos seus atores favoritos, das melhores atuações que ficam assim gravadas na sua cabeça, você nunca lembra de Um Sonho de Liberdade. Mas ele é isso, eu acredito, cara, que pode ser por ele ser uma história mais... O que você tá mais na linha que você falou aí, Luiz, de ser um pouco mais palatável, de ser um filme, assim, mais acessível pra toda a família, pra todo o público, assim, em geral. Porque se a gente pega ali a lista dos 10 mais bem avaliados do IMDb, a gente tem Poderoso Chefão, logo atrás ali em segundo, a gente tem Cavaleiro das Trevas, Poderoso Chefão 2, 12 Homens e uma Sentença, Senhor dos Anéis, Retorno do Rei, Lista de Schindler, Pulp Fiction, Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel e 3 Homens em Conflito. Não, só filmaço, né? Mas, enfim, a gente tem ali filme mais de ação, filme mais de guerra. A gente tem uns filmes assim que trazem máfia, trazem uma temática mais pesada, mais violenta e que são não todos filmes muito masculinos longos, também, né, amigo? Muito masculinos. É uma coisa da gente pensar assim. Mas assim, são filmes que não é o tipo de filme que agrada a todo mundo, sabe? Poderoso Chefão, a gente tem um nicho, pessoas que gostam de Poderoso Chefão, mas se você for conversar com, ainda mais hoje em dia, se for conversar com a galera e falar que Poderoso Chefão tem 3 horas, você sai correndo. Então assim, eu acho que, e O Sonho de Liberdade também é longo, mas eu acho que em termos de história, ele é esse filme mais, que dá pra sentar a família toda e assistir, aquele filme que eu acho que, dentro dessa lista, ele é um filme tão bom quanto os outros ali, mas é aquele filme que seu primo viu no cinema, vai levar a sua tia, que vai levar a sua mãe, vai levar todo mundo, e é uma história que vai dar pra todo mundo apreciar junto, assim, e vai indo boca a boca. Tem muita essa impressão desse filme. Eu acho muito legal essa discussão, porque ela tem mais a ver com os portais do que com o filme, digamos assim. Eu acho que a gente vai falar sobre o filme, mas começando por essa ponta de falar do IMDb em particular, o que é muito legal de listas, né? A gente conversa sobre isso de vez em quando, e muito crítico de cinema fala muito sobre listas. Não só de cinema, crítico de arte como um todo. Listas não são definitivas, né? Eu acompanho um podcast, acompanhava porque acabou, mas acompanhava um podcast de música chamado Discoteca Básica. Adoro, inclusive. A editora dele já gravou com a gente, que é a Jess Correia. Abraço pra ela. Só que o host desse podcast falava, ele montou um livro, né? Os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos.
E ele falava o tempo inteiro que listas são boas, claro, ele montou um livro, então é óbvio que ele gosta de listas, mas que listas não são definidoras e não são eternas e não são perenes. Listas são como uma fotografia. Você tira uma fotografia em 2024 e aí você tira uma fotografia em 2034 da mesma pessoa no mesmo lugar e a pessoa vai estar diferente, o lugar vai estar diferente. E listas são mais ou menos isso, elas são esse tipo de comportamento. Elas refletem um lugar específico, num horário específico, num dia específico, num cenário específico, uma pessoa específica. Então, elas mudam. A sua lista favorita de melhores filmes quando você tinha 18 anos provavelmente já mudou, né, até aqui. Então, pois muito é. Isso, assim. E essa é uma discussão muito legal porque a gente pega o Rotten Tomatoes e ele tem sido muito detonado nos dias atuais, com razão, porque ele deixou de ser uma filtragem relevante a partir do momento que tem crítica paga sendo empurrada lá, tem crítica de gente que não viu o filme entrando lá, e ela vira uma salada que os estúdios usam pra fazer merchan, quando vale a pena pra eles. E aí a coisa perde uma espécie de credibilidade que ele tinha, né? Uma salada de tomate podre, indo por cima. A gente tem que pegar sempre por esse aspecto, porque o IMDb é uma referência muito legal, que eu gosto, que eu não estou detonando aqui, mas ela não é definidora do que é um filme bom, um filme ruim, longe disso, né? Tem muito filmaço no IMDb que tem nota 6, tem nota 5. Mas ela é um bom filtro pra, eu acredito, um tipo de perfil de cinéfilo, digamos assim, que tá começando a embarcar nessa coisa, né? Acho que a gente já teve essa discussão em outros podcasts com outros convidados e tal, porque você pega esse top 10 do IMDb e ele é bastante mainstream. Ele é masculinizado e tal, é uma outra questão que a gente vai falar sobre público e tal, mas ele é bastante mainstream. Você vai falar de filmes, todos americanos, e boa parte deles de grandes estrelas, pelo menos de suas épocas, sabe? Sem sombra de dúvida. São todos filmes muito bons, mas eles representam um retrato de um tipo de público específico, que provavelmente é majoritariamente masculino, que provavelmente é majoritariamente americano ou criado em filmes americanos, e isso dá um retrato de como o filme é avaliado, assim como todos os outros 9 que estão aí nessa lista, sabe? E falando aqui de Um Sonho de Liberdade, por que Um Sonho de Liberdade tá lá em cima? Tem isso que a gente já discutiu, que eu já apontei no comecinho aqui, que você concordou, mas eu acho que ele também mostra o filme perfeito de acessibilidade, o filme perfeito para diferentes públicos, entende? Porque ele é um filme que não é muito ousado em termos de ser revolucionário, de ter técnicas que você vê e admira, aquela coisa da autoridade, né, que a gente fala muito aqui, dos Hitchcock da vida, dos Scorsese da vida. Ele não é um filme que tenta ser isso, ele tem uma blocagem muito tradicional, ele conta uma história muito tradicional, ele adapta um livro de um autor que é imensamente famoso, imensamente reconhecido, já era na época inclusive, e ele conta essa história tocante, emocionante, de forma direta, acrescentando detalhes muito interessantes ao contexto, né, que quando você sabe do final do filme, você começa a pescar, né, então era isso, então ele tava fazendo aquilo, e trata sobre um assunto muito delicado, que é não só a prisão e a vida na prisão e as condições da vida na prisão, apesar de o filme não ser tão pesado com relação a isso, mas ele trata também sobre conceitos de inocência ou da penalização das pessoas e do limite da penalização das pessoas e do que a cadeia por muito tempo pode fazer, como ela pode ser negativa. Tem um personagem em destaque no filme que retrata particularmente isso, mas ele aborda muitas coisas de forma muito palatável, sem ser muito revolucionário, muito de esquerda ou muito de direita, ou muito desagradável, ou muito pouco cuidadoso, e aí faz com que a experiência toda seja muito envolvente pra gente, né? A gente consegue acompanhar essa história de dois grandes atores, que são o Tim Robbins e o Morgan Freeman. Você consegue acompanhar os porquês de eles fazerem o que fazem, os porquês de eles saírem da prisão dos jeitos que eles saem, né? Os dois saindo de jeitos radicalmente diferentes. E a gente consegue entender como eles formaram essa amizade em circunstâncias muito adversas e o que os dois tiraram disso, né? E não só da experiência da prisão, mas da experiência de duas pessoas muito diferentes, de raças diferentes, de criações muito diferentes, que estão ali convivendo naquele lugar e que tem que sair dali com perspectivas diferentes. E eu acho que o filme é muito legal nisso, ele é muito bom. Longe de mim descascar o filme, existe um enorme meio termo entre a gente falar que ele não é o melhor filme da face da Terra e falar que é, né? Mas ele é um filme muito legal de assistir e muito legal de acompanhar, e eu acho que por isso ele é tão querido pelas pessoas, porque ele trata de forma leve de temas que são muito interessantes e que são muito acessíveis de certa forma, né? E de forma cuidadosa, assim, de um jeito que um bom escritor faria, como ele fez. E
E é engraçado que em 94, né, que é o ano que ele é lançado, ele não foi muito bem de bilheteria. Ele é um desses casos, né, que acho que Clube da Luta foi assim também. A gente tem alguns casos aí na história do cinema, né, de filmes que se tornaram novos clássicos aí depois, mas que na época não fizeram tanto barulho, foram mal de crítica. No caso de Um Sonho de Liberdade, ele foi meio que um fracasso, assim, de bilheteria no ano que ele foi lançado, e depois as pessoas foram redescobrindo o filme e avaliando no IMDb, vieram as plataformas, e até hoje, cara, se você acessa, você procura no Letterboxd, no Twitter, e é uma coisa que é engraçada, todo mundo da crítica que eu sigo que tá ali no Letterboxd, se você buscar esse filme, todo mundo avaliou ele com 5 estrelas, mas ninguém fez um texto dele. É uma boa abordagem. E entra um pouco disso que a gente tá falando de, cara, acho que todo mundo deve ter um pouco essa impressão de sentar, assistir um excelente filme, um filme que te emociona. Ele tem muito disso, né? Ele é até uma coisa meio Spielberg, assim, ele trata com uma certa leveza um tema que era pra ser mais pesado, ele começa, né, já deixando a gente instigado, deixando a gente curioso, né? A gente sabe que aconteceu um crime e que ele foi que o personagem principal foi condenado, e a gente vai acompanhando essa história de Tim Robbins, mas a gente vê alguns flashes, não sabe exatamente o que aconteceu, se ele realmente é culpado, se não é, então o filme já começa despertando essa faísca aí na gente, né, de ficar curioso sobre a história dele. A gente vai acompanhando ele na prisão, e aí ele é amigo do Morgan, e aí tem o Morgan Freeman na prisão, gente. Tipo, que prisão mais agradável é essa? Que tem o Morgan Freeman, ele não consegue ser assim, um personagem ruim em nenhum filme que ele faz, né? Ele não consegue ser mal, ele não consegue ser escroto, cara... Ele chega na prisão e já vira brother do Morgan Freeman. E o que eles vão passando ali tem uma carga dramática muito grande. E é um filme que emociona muito, cara. Eu lembro de terminar esse filme, cara, e é um filme que dá uma marejada legal ali no olho. Então, assim, eu acho que ele tem muito disso, né? De conseguir ter um bom ritmo, de conseguir conciliar todos esses gêneros, né? De trazer um filme mais leve, mais família, mais bem-humorado ali. Ao mesmo tempo que ele aborda uma história que é do Stephen King, que tem uma coisa mais pesada ali por trás e que consegue ser muito bem contada e consegue, ao mesmo tempo que ele traz essa leveza, ele consegue ali no final, e eu acho que ele faz isso com A Espera de um Milagre também, consegue ir emocionando a gente aos poucos, assim, trazendo a gente para aquela carga dramática ali. A gente vai empatizando muito com os personagens. E eu acho que é o maior mérito dos filmes desses dois, principalmente do Frank Darabont, é como ele consegue fazer a gente empatizar com os personagens. Porque os dois se passam na prisão, basicamente, mas com meia hora de filme você já tá ali vivendo aquilo e você não quer sair daquela história, você já tá convencido de que não, ele é inocente, eu preciso saber até onde essa história vai dar, e eu acho que eles conseguem amarrar isso muito bem, assim. Então, cara, eu diria que é aquele tipo de filme que é um bom drama, cara, um drama muito bem, uma história muito bem contada, assim, mas que acho que ninguém consegue encontrar, assim, grandes defeitos nele. E assim, é legal apontar que ele foi indicado a 7 Oscars na época, então assim, ele também é uma métrica que você pode colocar lá no IMDb, dentro desses filmes que a gente tá comentando aqui. Eu acho que essa métrica é o próprio Oscar também, então eu acho que o peso da nota no IMDb, ela vem muito conectada ao peso da academia e da avaliação da academia sobre os filmes, né, e pra gente entender, a academia é o pessoal que trabalha com isso, né, então vira um ciclo, né, nem vou dizer vicioso, porque não é um problema, é um ciclo virtuoso, talvez, de academia empurrar certos filmes, e aí esse pessoal que avalia esses filmes nesses portais geralmente é um pessoal que gosta muito de cinema, mas que está muito conectado ao cinema americano. É o caso da maior parte das pessoas que gostam de cinema, que começam a gostar de cinema, tá vinculado ao cinema americano por conta do acesso, da distribuição, né? E o filme foi indicado a 7 Oscars, ele foi indicado o Morgan Freeman foi indicado a melhor filme, foi indicado a melhor roteiro adaptado, foi indicado a fotografia, som, edição, trilha, tava muito presente na premiação, apesar de não ter levado nada. Mas tem uma coisa, assim, falei que o filme não é muito ousado tecnicamente, né, em termos de direção, né, das escolhas que o Darabont faz. Não é realmente, mas tem uma coisa que eu gosto muito no filme, que é a fotografia, assim. Eu acho legal que ele seja muito chapado, porque ele é um filme desesperançoso, né, na maior parte do tempo, assim. Ele fala sobre esperança, ele encerra com esperança, mas ele é um filme muito deprimido na sua duração, porque é uma situação muito deprimente, né? O Stephen King e o Frank Darabont, eles estão fazendo uma espécie de estudo de caso ficcional sobre o efeito que a prisão tem nas pessoas, né? O Stephen King é um cara que escreve muito sobre bem e mal, mas é legal ver ele acompanhar essa história pra mostrar que
isso não é a parte mais importante da história que ele tá contando, sabe? Eu acho que o Stephen King... Vou jogar pra carga do Stephen King, mas o Frank Darabont tem responsabilidade nisso também, porque ele escreveu o roteiro adaptado e levou pras telas. Mas ele quer trazer uma discussão um pouco maior, sem ser muito revolucionário, sobre o efeito que a cadeia vai ter nessas pessoas, independentemente de elas serem culpadas ou inocentes, necessariamente. Não é esse tipo de coisa que ele tá querendo discutir aqui. É óbvio que não vai sair nada revolucionário sobre reforma prisional ou o que quer que seja. Como eu falei, o filme é muito palatável sobre, né, cinema americano e tal, pra ser aceitável pra todas as pessoas. Mas tá muito retratado ali no caso do Brooks, por exemplo, que é o senhorzinho do filme, né? Que ele foi condenado, ele é culpado e ele assassinou a própria família e é uma situação complicadíssima, mas o filme quer tratar ele sob um outro viés. Ele quer tratar assim, qual é o sentido de manter uma pessoa 50, 60 anos na cadeia, ou se tem sentido, que tipo de impacto isso vai ter na pessoa, ou pior, será que eventualmente a pena de prisão perpétua ela é melhor do que a liberação dentro desse contexto? Tipo assim, você arrastou a prisão por tanto tempo, por tantos e tantos e tantos anos, como é que você vai jogar essa pessoa de volta em sociedade sem nenhuma base? Assim, se joga, se vira, vai, depois de passar mais tempo dentro da cadeia do que fora. Então, assim, o filme trata muito dessas discussões de forma muito emocionante, sem focar demais especificamente na maldade ou na bondade de seus próprios personagens. Não é uma questão de maniqueísmo, sabe? É uma questão de meio de estudo de caso. Stephen King adora fazer isso, colocar pessoas dentro de uma bolha. Ele vive fazendo isso. Ele fez isso literalmente no Sob a Redoma. Ele fez isso no Nevoeiro. Entender como que pessoas confinadas dentro de um lugar por um curto período de tempo que seja, elas vão reagir, o que isso vai fazer na vida delas. E o Sonho de Liberdade é legal porque ele fala o contrário, né? Como que pessoas confinadas por muito tempo num lugar, elas vão lidar com o lado externo. E o personagem do Brooks faz muito isso, né? A gente tá falando de um cara que... Gente, pelo amor de Deus, o filme tem 30 anos, nós vamos dar spoilers aqui, faz parte. É um cara que comete um crime pra tentar voltar pra cadeia, porque ele não tem lugar lá. Inclusive, uma das cenas mais tristes da história do cinema, ouso dizer, é ele lá tentando, virando carinha que põe sacolinha de supermercado. Aquilo é pra acabar com qualquer um, sabe? Então, o filme trata sobre muitas coisas de forma muito cuidadosa. Eu acho que cuidadosa é a palavra certa, porque é indiferente o que o cara fez, porque a gente tá estudando a situação dele, a gente tá estudando o que é melhor pra situação dele, e aí você vai trazer várias outras discussões que o filme não traz diretamente, mas que você pode pensar sobre, né, o crime passional, a pessoa que não cometeu o crime, o inocente, e nos Estados Unidos ainda tem um outro rolê que o filme não trata, mas é assim, condenações de jovens pra poder trabalhar na prisão, porque a prisão é privatizada. Então assim, como é um tema muito complexo, você tá falando de uma população carcerária imensa nos Estados Unidos, eu acho que o filme ressoa muito bem lá. Mas eu também acho que ele é muito popular, e aqui eu vou puxar um pouquinho, eu quero que o Lucas me fale se ele concorda ou não, porque o filme tem uma coisa muito de como os americanos se veem em termos de perseverança, sabe? O cara que cava um túnel por sei lá quantos anos, porque ele acredita piamente na própria felicidade, na própria esperança, no próprio sucesso, cara, é o sonho americano em uma bolha, sabe? Quer dizer, não importa como as circunstâncias estejam ruins e negativas, se você acredita em quem você é, se você acredita na sua inocência ou na sua capacidade ou na sua habilidade, você persevere que com uma colherzinha e um cartaz você vai conseguir o que você quer, mesmo que leve 30, 40 anos. Então tem um pouco a cara daquele filme do Will Smith, né, lá da Procura da Felicidade, tem essa coisa da perseverança. Tem essa coisa da perseverança do americano, da pessoa com o ideal ser capaz de tudo. Então eu acho que isso faz com que o filme ressoe muito bem entre aquele público e dentro da própria academia, né? Também a concepção da academia, do ator, aqueles discursinhos que eles fazem quando eles ganham Oscar. Não deixe de acreditar nos seus sonhos. Se você quer, você vai conseguir. Então eu acho que o filme ressoa muito nesse aspecto. Você concorda? Você acha que tem alguma coisa aí também? Concordo, mas eu acho que ele faz isso de um jeito muito sutil, assim. Ele não é essa propaganda de coach escancarada, né? Igual alguns filmes são. Ele não tá te dando sermão, né? Mas ele tá fazendo. Exatamente. Até
Tanto é que ele é um tipo de filme que eu acredito que tem muito público por conta disso também, né? Que por ele, além dele ser esse filme que tem uma abordagem mais leve, mais palatável pro público no geral, é esse filme mais esperançoso, né? Que traz esse sonho americano, que traz essa mensagem mais positiva. Quando você tá numa dificuldade, acredite que você vai conseguir sair. Só que ele trata isso incorporado dentro da história sem ter ali aquelas frases icônicas que todo mundo vai pegar e printar e colocar num post de coach aí. Ao contrário, inclusive você citou o filme do Will Smith, que eu até revi esses tempos. Eu gosto muito desse filme, mas é muito triste como a galera... Não, e é muito como a galera... Eu até gosto do filme. Ele tem umas coisas bem piegas, tem umas coisas bem clichês, assim, mas no geral eu gosto bastante dele. Eu acho que é aquela coisa, né? Jesus é da hora, o foda é o fã-clube. Eu acho que esses filmes têm muito esse problema também. Igual a gente não vai deixar, tá, os coaches abraçarem esses filmes, igual eu não vou deixar em céu pegar o meu clube da luta. Enfim, vamos lá. O Sonho de Liberdade, ele tem total isso, mas eu acho que ele faz isso de uma maneira muito sutil. Ele não escancara isso no roteiro, essa mensagem tá ali em meio às situações que os personagens vão passando, em meio à mensagem que o filme quer trazer. E é um filme que consegue fazer isso de uma maneira muito tocante, assim. A gente tem o arco do Brooks, que o Luiz citou. A gente tem cenas icônicas desse filme também, que eu acho que é uma coisa que ajuda muito, assim. Além de ser uma história muito tocante, né? Que a gente tá falando de um cara que foi preso até então, até onde a gente sabe, injustamente. E a gente vai acompanhando a história dele ali na prisão, tentando sair dali. Tudo que ele vai passando ali dentro. Uma cena icônica, assim, dos policiais descobrindo como que ele saiu dali, dele saindo, tem a cena do Brooks, então são cenas que ficam gravadas, assim, na sua cabeça, e que é uma coisa que eu conversei até ontem num podcast que eu fui convidado, inclusive escutem o Controverso, não sei quando vai ao ar. Esse homem é uma celebridade, gente, meu Deus, ele foi convidado para um... Escutem mesmo. Que fui lá divulgar o nosso meia, mas enfim, o Controverso podcast, ainda não sei quando vai ao ar, mas... procurem o podcast que tá bem legal. Mas a gente teve essa conversa lá, que o Paulo, um dos membros do podcast, falou sobre um dos filmes que a gente tava falando, que a gente falando que cinema é imagem, cinema... O Gusta falou isso aqui no episódio de Substância, né, que cinema é imagética e tudo mais, e que se aquela imagem fica gravada na sua cabeça, aquilo te impactou de alguma forma, já funcionou. Mas se essas imagens não forem carregadas de algo por trás, não tiver uma carga dramática, se não tiver uma mensagem, Cara, a gente tem diversos filmes de drama que são icônicos, assim, que são muito bem filmados, que aquelas imagens ficam na nossa cabeça ali, e é só um drama, e é só um diálogo. Então, a maneira como é filmado, a maneira que a história se incorpora naquelas imagens, e o que aquela imagem quer te passar, o que aquilo lá quer te dizer, eu acho que isso é muito bem incorporado na linguagem aqui de porque senão você cai na merda lá do Blonde, né, cara? Que é beleza, o filme é todo bonito, mas o filme é uma bosta, porque ele não disse nada até chegar lá, né? É encontrar esse equilíbrio também, né? E eu acho que aqui o Sonho de Liberdade acerta muito nisso, cara. Eu acho que a gente fazendo esse exercício aqui de tentar entender, né? Por que esse sucesso do IMDb aí há muitos anos, por fim, se fosse pra me resumir, eu acho que ele tem esse conjunto perfeito de não ter nada que vai ficar muito, assim, uma técnica mirabolante que foi usada, mas ele tem uma carga dramática e consegue contar uma história muito boa que tá tudo entremeado ali, a essas cenas icônicas que ficam na nossa cabeça e consegue ser bem tocante, assim. Mas isso daí tá muito bem incorporado no filme, né? Essa questão do sonho americano. Os anos 90, final dos anos 90, tem muito filme, assim, né? Sobre o sonho americano e tudo mais. E aí depois vem a derrocada dos anos 2000 ali em diante, a gente já vem... Porque é engraçado, né? Você vai pegar um filme igual o Sonho de Liberdade de 94, que é bem sucedido, apesar de não ser um grande sucesso de público, né? E vai comparar com o próprio Clube da Luta, né? Que, assim, O Sonho de Liberdade é um filme sobre a esperança, sobre vencer contra o sistema, sobre se provar mesmo quando tudo está contra você. E o Clube da Luta, que é um filme de 5 anos depois, ele é um filme sobre a falência do sistema, né? Sobre a falência absoluta do sistema, no sentido de... Também é um filme sobre liberdade, mas é uma liberdade muito à parte, né? É uma liberdade individual e não uma liberdade empolgante. É uma liberdade mais violenta, né? Uma liberdade mais racionalizada e menos direta, assim. São filmes que estão separados por muito pouco tempo, mas que eles dizem coisas radicalmente diferentes, né? E com repercussões diferentes. E acho que até por isso esse filme é até mais fácil de vender pras pessoas. Não vender em termos de estúdio, sabe? De a gente divulgar pras pessoas como um bom filme, como uma boa experiência, do que filmes como Clube da Luta. Não vou dizer que Clube da Luta é um filme difícil, não é. O Fincher é um cara extremamente
Hollywood, sabe? O filme é falado em inglês, os atores são famosos, é um filme super fácil de assistir também. Mas eu acho que se a gente for pegar o público pré-internet, né, que tá indo aos cinemas ver os dois filmes, ele vai apreciar muito mais Um Sonho de Liberdade do que o Clube da Luta, porque ele vai entender o filme de forma muito mais fácil, porque o filme ousa menos, né? Ele é uma história emocionante, é uma história tocante, é uma história que quer te levar às lágrimas, porque ele faz você se afeiçoar aos personagens, que assim, em determinados públicos nos anos de hoje, por exemplo, a galera nem ia entrar, porque se o problema é o cara tá na cadeia, então que se foda o cara na cadeia, sabe? Então, o filme consegue abordar isso de forma muito mais fácil, não só brincando com a ideia da inocência ou não do Andy, né, do personagem do Tim Robbins, como também tratando dos outros personagens que são sabidamente culpados, mas que também são seres humanos, sabe? É um filme que tá falando em tratar seres humanos como seres humanos. E eu acho que é aí que ele é mais relevante, é aí que ele é melhor, é aí que ele é mais legal. E eu também queria, antes de a gente passar pra próxima parte do tópico, eu também queria falar sobre como eu gosto também de como ele trata com incerteza o que realmente aconteceu com o Andy, né? Porque a gente fica sabendo do que aconteceu com o Andy pela imaginação do Red, né? O Morgan Freeman é o narrador do filme, né? Então, assim, a gente sabe como ele foge, mas a gente não tem a menor ideia do que acontece com ele nesses anos que ele tá lá fora. A gente supõe, porque o Red tá imaginando, né? Ele tá supondo que o amigo dele fez isso, aquilo outro. Ele tá vivendo a vida do amigo dentro da cadeia, o que faz a coisa ser ainda mais triste, né? Porque o Red também. O Red é quem está com um sonho de liberdade. Ele tá imaginando o que o amigo dele tá fazendo agora que ele tá livre. Então o Red decide lidar com as coisas de maneira mais institucionalizada do que o Andy, né? Ele decide, eu não vou tentar fugir, eu vou seguir aqui, né? Argumentando que eu deveria sair incondicional e tal. Enquanto o Andy tá lá ralando pra fugir. E os dois têm perspectivas, os dois têm vidas muito diferentes por causa disso, né? Tudo bem que é só mais pro final do filme, a gente não entra tanto assim nessa vida do Andy pós-fuga, a gente, como eu disse, a gente só imagina, mas é muito legal como o filme aborda essas duas pessoas muito diferentes, uma que consegue sair, a outra que não consegue sair por muitos anos, e como é a relação delas, né, e como elas conseguem se encontrar depois de tanto tempo, não só porque elas compartilharam todas essas experiências, mas porque elas, enfim, saíram. E aí quando o Red sai, o simples fato de ele ter rede de apoio, que seria o objetivo, que é ir atrás do amigo, que é saber o que aconteceu com o amigo, que é estar reunido com o amigo de novo, já faz com que ele não passe pelo que o Brooks passou. Ele não vai ficar perdido no mundo, ele não vai ficar desesperado pra voltar pra cadeia só pra ter um lugar pra estar, porque o mundo é muito pior do que a cadeia pro Brooks. O Red não vai passar por isso simplesmente por ele ter rede de apoio, sabe? Simplesmente por ele ter um amigo, por ter um objetivo, por ter alguém lá fora. Então, assim, puta filme triste do caralho. Mas é legal. Mas é legal a gente analisar por esse aspecto. E é interessante, só uma curiosidade aqui, que tá ali logo abaixo dele ali, no top 5 do IMDb, a gente tem 12 Homens e uma Sentença, que vai abordar, assim, de um outro ponto de vista, basicamente a mesma questão 12 aí. 12 Homens e uma Sentença é antes do Sonho de Liberdade, né? O Sonho de Liberdade podia ser 12 Homens e uma Sentença parte 2. Sim. Assim, e se o mundo alternativo, e se eles tivessem condenado o cara? E aí? que é um filmaço, assim, que eu adoro também. E espetacular. Se passa só de uma sala, tópico né? aqui também, hein? Que traz essa mesma temática aí também, né? De... Beleza, a gente tem que condenar esse cara mesmo? E aí, como é que vai ser? Amigo, se você pegar uma pessoa geração Z, uma pessoa pra quem FDS significa foda-se, não fim de semana, como é pra gente e tal, que tá interessado em aprender mais sobre cinema, você acha que Um Sonho de Liberdade é um bom lugar pra começar? No sentido de, é um filme desafiador o suficiente pra começar? Porque a gente tem uma conversa, por exemplo, com o Márcio Salem, quando ele esteve aqui, que ele falou, cara, você não vai indicar um filme dos anos 40... que é um filme mudo, que é um filme em preto e branco, que é poucas interações, que é um filme sem ritmo, pra uma pessoa que está começando a entender sobre cinema, uma pessoa que só via Transformers o resto da vida, porque aí é óbvio que a pessoa não vai criar interesse em cinema, né? Você tem que ir por partes. Ah, você gostou de tal filme? Por que você não assiste outro filme? Sabe? E aí escalonando a ampliação da visão sobre cinema, né? Você acha que Um Sonho de Liberdade é um filme que tem caráter de conquistar esses públicos de certa maneira, públicos mais novos, públicos que estão interessados, ou talvez ele seja normal demais ainda pra gente começar a considerar eles como mais amplos, como uma visão diferente de cinema? Eu acho que tem.
Eu acho que é uma boa porque é um filme bem Hollywood, assim. E ele tem toda essa questão que a gente falou, né? De ser um filme mais palatável e tudo mais. Apesar de ser um filme muito tocante, um filme carga dramática bem pesada, assim. Mas eu acho que é um filme que te impacta, assim. Que é um filme mais palatável, bem hollywoodiano. Essa lista do IMDb aí, se a gente pegar os primeiros 20 ali, eu acho uma boa, assim, de indicar, assim, pra galera. Mas, cara, difícil essa pergunta, viu? Mas eu acredito que seja uma boa. Muito pelo fato dele ser esse filme mais fácil de digerir. Talvez eu iria... Se for uma pessoa que eu vejo que não é muito de drama, eu ainda não indicaria ele logo de cara, assim. Se eu ver que é uma pessoa que tá curtindo mais os dramas, esses filmes mais fora do cinema de gênero, né, assim, eu já indicaria, assim. Eu acho que é uma boa. Eu sei que não é o nosso assunto, mas eu acho que talvez eu já fosse mais num 12 Homens e uma Sentença, sabe? Eu acho que 12 Homens e uma Sentença é um filme que eu assisti quando eu era adolescente e eu já achei ele super empolgante, né? E eu acho, assim, um filme falado, né? Nesse sentido, ele é mais... Talvez seja mais ousado, assim, né? Já que a gente tá falando de IMDb, eu não tô falando de Sonho de Liberdade, a gente falando de IMDb, eu acho que eu iria super num 12 Homens e uma Sentença. Porque, gente, é um filme antigão, tinha nem cor e tal, mas olha o tanto que vai ser legal, olha o tanto que você vai ficar envolvido por aquilo, né? Eu adoro esse filme, eu acho que ele tem que virar a pauta aqui. Nossa, eu adoro ele também. É engraçado falar que eu acho que ele tem que virar a pauta aqui. Ele é de 57, como se não fosse a gente que decide, até 2027. Né? Eu acho que o que eu tava querendo dizer, falando sobre esse tipo de recomendação, é porque, assim, quando a gente fala aqui sobre cinema, a gente tem dois públicos muito distintos. Eu, pelo menos, tenho essa sensação. A gente recebe convidados que assistem cinema num volume, assim, numa febre que me faz sentir completamente como se eu nunca tivesse visto um filme na vida, sabe? E a gente tem outras pessoas que, se a gente recomendar um filme de 94, elas vão falar, nossa, que filme velho, tal. Então, assim, como equilibrar esses dois mundos, sabe? Eu acho que é por isso que eu te fiz essa pergunta sobre o filme ser acessível ou não, sabe? E sabe por que eu acho que ele é uma boa também? Ele é aquele tipo de filme que a pessoa até pode achar velho, assim, pelo ano, mas ele envelheceu bem. Ele não é aquele tipo de filme que depende de efeito prático, né? Que tinha ali os efeitos visuais da época. Porque tem uma galera que... Eu já escutei muito isso. Gente que eu recomendei que tentou assistir Star Wars antigo e não conseguiu levar pra frente porque falava que era muito tosco e tudo mais. Então eu acho que ele já entra nesse quesito, né? De ser uma história que já vai fisgar a pessoa. A história é tão boa que já vai te fisgar. E é uma história que não depende, né? De efeitos visuais, assim, pra não ter aquela coisa de, não, porque é um filme velho. Cara, até vamos longe, não. A gente tem filmes aí que não nem dependiam tanto, assim, de efeitos visuais. Muitos filmes do Hitchcock que a galera não consegue. Eu já ouvi gente falando que não consegue ver porque é muito velho, muito tosco. Gente, vamos relevar, né? E vamos... Essa seria uma outra discussão à parte. É outra discussão. Já até suspirei aqui que isso vai longe. Agora, amigo, nós vamos fazer o serviço de desmantelar o critério IMDb aqui. Eu vou te perguntar se Um Sonho de Liberdade é o melhor filme do Stephen King que você já assistiu. O que você acha? Mas aí você veio com a pergunta das perguntas também, né? Cara, então, tem um livro do Stephen King que eu gosto muito, que é Misery. E eu não li tanta coisa assim do Stephen King, porque pra literatura eu não sou muito do horror, então eu vou nos livros dele que vão mais pra Um Sonho de Liberdade ali, né? Igual a velhinha. Gosto muito de quando ele vai mais pro suspense, pra um terror mais psicológico e tudo mais. Enfim, mas eu gosto muito de Misery, não vi o filme ainda, então fico devendo essa aí, não vai entrar no ranking aqui. Mas eu fico muito dividido entre Um Sonho de Liberdade, com certeza entra no páreo, mas eu fico muito dividido entre Um Sonho de Liberdade e Iluminado, cara. Pra mim são... Apesar de eu gostar muito do De Palma, muito do Carrie do De Palma, ainda esses dois aí estão na frente. Carrie não entra na briga, não. Precisaria ver o Iluminado de novo, hein? Mas você vai falar que é It 2 do... Nossa, não. Aí mete um It 2 aqui. Aí você vai pegar, tem Iluminado, Um Sonho de Liberdade, Carrie, um top 3 desse aí. Quando você meter um It 2, não dá. O It 1 eu até gosto bastante do primeiro 2, eu acho que já dá uma escorregada boa, fica ali pelo chão, nem se levanta. Mas, cara, eu fico entre... Vou de Iluminado, hein? Vou de Iluminado, eu colocaria Um Sonho de Liberdade ali no top 2. E aqui, pra mim, eu desmantelando o critério IMDb, porque pra mim o Sonho de Liberdade não passa nem perto. Eu acho que não faz nem top 5 pra mim, assim. Eu acho Carrie muito melhor, eu acho Iluminado muito melhor, eu acho Conta Comigo muito melhor do que o Sonho de Liberdade. E todos esses, assim, eu tô dizendo que eu gosto do filme, sabe? Acho o filme bem bom. Mas eu gosto muita mais... coisa, né, que entra nesse ranking aí. Aí fica muita coisa no critério também, né? O Carrie do De Palma, né, gente? Pelo amor de Deus, o Carrie novo tá louco. E
Tenho, nossa, eu tava esquecendo, falei dele agorinha. Tem A Espera de um Milagre também, cara. Pra mim entraria no ranking fácil, assim. Eu gosto mais, talvez, e eu sei que é um critério muito difícil, mas talvez o meu filme favorito do Stephen King, pelo menos nesse momento aqui, no dia que a gente tá gravando, até esse episódio de ao ar, eu posso mudar de opinião. Talvez seja Misery, sabe? Louca Obsessão, porque esse filme é maravilhoso, inclusive, já vou pegar que você confessou, já sai aqui da gravação e já vai assistir, amigo, porque... Nossa, esse filme é bom demais. Eu não sei por que eu não vi ainda, porque eu adoro o livro. Mas eu gosto de vários. Eu gosto de Cemitério, eu gosto de... O Iluminado, evidentemente. Eu gosto de Carrie, do De Palma. Eu gosto muito de Conta Comigo, mas nesses filmes, nesse espectro, nesses menos horror e mais humanos, né? Mais emocionais e tal. Vamos pegar ali Conta Comigo, Espera de um Milagre e Um Sonho de Liberdade. Eu gosto mais do Conta Comigo do que dos outros dois. Mas é um critério muito difícil de fazer, porque... Primeiro que ele tem filme demais, né? Nada disso, já falando mais uma vez, nada disso pra diminuir o Um Sonho de Liberdade, porque é um filme muito bom. Ninguém aqui, não tô querendo ser o do contra, só porque o IMDb falou que é bom, tô falando que o filme é ruim. O filme não é ruim. Mas é porque, nossa, tem tantas outras coisas mais, assim... O Stephen King escreve demais, né? Eu gosto bastante dele. Tanto ele quanto o Espera de um Milagre, eu gosto bastante. Acho que os dois, Carrie e o Iluminado, seria o meu top 5, assim. Conta Comigo, eu gosto também, mas tem muito tempo. Não é um filme que ficou tão marcado assim pra mim. Eu queria te perguntar, você assistiu o Doutor Sono? Assisti. Eu acho ele ok, assim. Acho... Eu deixei passar ele, assim. O Stephen King adora, mas sabe que o critério de Stephen King é sempre o contrário, né? Se ele gostou, sempre o contrário, né? Tipo, ele odeia o Iluminado. Eu já devo ter falado isso no episódio, mas sempre que ele gostou, você vai com o pé atrás, tá? Não precisa fugir, mas assim, vai com o pé atrás. O Dr. Sono é legal, do Mike Flanagan, é uma história... Acho que a história do Dr. Sono, mesmo o livro, não é tão interessante assim. E Mike Flanagan tentou agradar gregos e troianos, ele tentou fazer o Dr. Sono, mas ele sabe que o Stephen King odeia o Iluminado do Kubrick, então ele tenta referenciar o Iluminado do Kubrick, mas só em algumas partes, sabe? Então ele não... Fica ali no meio do caminho, sabe? Agora a gente acabou de ver Coringa Delírio 2, né? A gente sabe como é que é o negócio de querer agradar todo mundo e o resultado que dá. Muita gente gosta muito do Dr. Sono, eu acho ele um filme ok, assim. E, gente, desculpa aí, quando a gente fala de Stephen King, a gente sempre foge do tópico. E agora com vocês. Já assistiram Um Sonho de Liberdade? Gostaram? Não assistiram, mas ficaram interessados? Então vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador favorito, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. E a gente tá também no YouTube, então se essa é a sua plataforma favorita, dá uma passadinha lá, porque todos os episódios estão disponíveis em áudio. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.